E aí, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia. Aqui tá frio, não sei por aí. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E vamos hoje para a nossa leitura. Continuamos firmes no propósito de refletir cada capítulo, cada trecho do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, onde nós refletimos e comentamos juntos, eu aqui, você aí. Bora para a nossa leitura de hoje. Nós estamos no capítulo 26, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? E Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? E Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoou, e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, esse é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, é o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bom, temos muitas coisas a refletir aqui nesse trecho, né? Nós acabamos de sair do sermão profético, entramos no capítulo 26, onde Jesus ali estava a caminho da crucificação e começa, né, aos planos dos que queriam crucificar Jesus a concluírem, tanto de Judas quanto dos principais, dos sacerdotes e líderes religiosos, pretendendo e planejando prender e matar Jesus. E após isso nós chegamos nesse trecho, que não tem como ler e não lembrar daquele tradicional quadro da última ceia feito por Leonardo da Vinci. Sempre que lemos isso, pelo menos para mim, me vem à memória aquela imagem de um quadro muito famoso de Leonardo da Vinci. Várias pessoas têm esse quadro nas suas casas, né? Onde Jesus está ao centro, com seus discípulos em volta, com Judas com um saco de dinheiro na mão, com João reclinado sobre a sua cabeça e Jesus repartindo o pão ali. Muito bem. E o que nós podemos refletir aqui com essa leitura? Primeira coisa muito importante é sobre essas celebrações que estão descritas aqui nos primeiros capítulos, no versículo 17, 18, né? Fala sobre a festa dos pães sem fermento, ou festas dos pães asmos, e também da Páscoa. E essas duas celebrações, elas eram muito importantes, e elas estão descritas lá em Levítico 24, 4. Também está escrito em Êxodo, mas eu vou ler Levítico 23, 4. Levítico 23, 4 diz assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor,
7 dias comerei pães asmos. No primeiro dia tereis a santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Porque eu falei sobre as duas celebrações aqui que são descritas tanto no versículo 17 quanto no versículo 18. No versículo 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Porque esses dois eventos estavam conectados, estavam ligados um ao outro. Um era a continuação do outro, como nós acabamos de ler aqui em Levítico. E o que representava e qual a importância desses eventos na vida desses personagens aqui na nossa vida hoje, né? Eram celebrações de ações de Deus com o povo, e essas celebrações eram resposta de ações de Deus para com o povo, ou seja, Deus fez algo na vida do povo e o povo respondeu com algo. Qual era essa resposta? Uma celebração, uma comemoração, né? Uma festa. E era algo que era feito tradicionalmente todos os anos, em comemoração, em lembrança dos feitos de Deus. E o que foi e o que Deus fez que esse povo respondeu, né? E Deus libertou o povo da escravidão do Egito, e em comemoração e em celebração a essa libertação, instituiu-se a Páscoa, que representava isso, né? A libertação dos escravos, a redenção, a morte do Cordeiro Pascal, a misericórdia de Deus para com o povo, né? O juízo de Deus aplicado e a misericórdia de Deus aplicado sobre o seu povo, né? Libertando ele daquela escravidão e poupando da morte aquele povo. E a festa dos pães sem fermentos era a continuação disso, onde eles não tinham tempo para fazer o pão de fermentação natural, que demoravam dias. Eles faziam o pão e já iam comendo no caminho, porque não tinham tempo para isso. Estavam a caminho da sua libertação, a caminho da sua terra prometida, né? É a celebração da libertação, em caminho, em mudança, né? Saindo da escravidão e caminhando em liberdade. E aqui nós temos o que no quadro é chamado de última ceia, mas instituído, vamos dizer que a primeira ceia em que Jesus estabelece, pelo menos o que está descrito no evangelho aqui de Mateus, onde Jesus traz os discípulos e institui também essa celebração a partir do Novo Testamento. As festas dos pães sem fermentos e a Páscoa era uma celebração lá do tempo de Moisés, no Velho Testamento, na lei mosaica, e essa ceia em que Jesus parte o pão com os discípulos, senta com eles à mesa e fala o significado e o que ela realmente é, se institui no tempo de Jesus, ou seja, no que nós chamamos de Novo Testamento. E o que é essa ceia e qual a importância dela e qual a conexão com esses outros eventos? A Santa Ceia é a comunhão de Deus com os homens, é a entrega de um Deus grande e poderoso que se materializou em um ser humano, e esse ser humano se entregou para a remissão, para perdão e para a reconciliação dos seres humanos pecadores com um Deus santo. É a primeira celebração da redenção, é a primeira celebração da reconciliação e comunhão de Deus com os homens e dos homens com os homens. Né? O partir do pão ali representa essa comunhão. E aí Jesus diz o que significa isso, né? Aqui no versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos. E o que ele disse? Tomem do pão, comam, porque isto representa o meu corpo. Depois no versículo 28 ele diz assim, pegou o cálice, que representava o suco da vide, né? O fruto da videira, e disse, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Em outras versões diz o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E aqui ele institui
a importância e mais uma ordenança para os discípulos, para que eles celebrassem o que ele estava fazendo, o que ele estava prestes a fazer. Porque nesse momento aqui, nós já sabemos hoje que Jesus, após isso, foi crucificado. Mas os discípulos ainda não sabiam, ainda não tinham vivido isso. E Jesus já estava instituindo isso antes mesmo do que era a representação dessa ceia, a sua crucificação, a entrega do seu corpo, o derramamento do seu sangue, e tudo isso, e a sua ressurreição, representaria o perdão dos nossos pecados. E qual a conexão da festa dos pães sem fermentos, da Páscoa e da ceia? A Páscoa representa, e a festa dos pães sem fermentos, já eram sombra daquilo que Cristo faria. Né? O sangue passado nos portais, o cordeiro perfeito, macho, novo, único, ou seja, sem defeito, sem culpa, entregue como sacrifício. Tudo isso já representava a obra que Cristo faria. Então estão totalmente conectados essas três celebrações, esses três eventos, com aquilo que Cristo faria. Tem algo muito importante para refletirmos juntos aqui também, é sobre Judas. No capítulo anterior falamos já da sua atitude de traição, onde ele já vende, né, a entrega que ele faria de dizer aonde Jesus estava e preparar o lugar para que eles viessem o prender por 30 moedas, e já tinha sido predito isso. Aqui nós vemos algo muito importante. Jesus passou todo o tempo com os seus discípulos, né? Esses 3 anos caminhando com eles, ensinando eles, dormindo com eles, comendo com eles. E dentre esses discípulos estava Judas, esse que o traía. E nós vemos aqui em vários versículos a afirmação que o autor, que era Mateus, que também participava desses aqui, já estava sabendo o que Judas faria aqui nas Escrituras. Obviamente que no dia não. Mas Jesus já sabia que Judas o trairia, que Judas faria tudo o que fez. E isso não impediu de Jesus continuar caminhando com ele, ensinando a ele, repartindo o pão com ele, lavando os pés dele. Nós não vemos aqui em Mateus, mas em outros evangelhos, se não me falha a memória, em João, Jesus, antes da ceia, lava os pés dos discípulos, e Jesus lavou os pés de Judas. Ou seja, Jesus não deixou de amar Judas em momento algum, mesmo sabendo tudo que ele faria. E por que disso? Porque a natureza de Jesus, a essência de Jesus é o amor. Ele não tem amor para alguns, ele é o próprio amor, e a representação disso está muito clara aqui para nós, sabendo que Jesus sabia de tudo que Judas faria, e mesmo assim o tratou como todos os outros discípulos, caminhou com ele, ensinou a ele, amou, mesmo sabendo de tudo. E aqui nós vemos isso, né, que eu deixei escrito aqui. A natureza de Jesus era o amor, e a natureza de Judas, representada por todo e qualquer pecador, era pecar, era mentir, era trair, era desconfiar, era falhar. E essa é a natureza de todo ser humano caído e que vive em pecado. Mas a natureza de Jesus é o amor, e ele se entregou por todos esses seres humanos, para que essa natureza fosse transformada, e recebendo um novo coração espiritualmente, recebendo o Espírito Santo, também possamos ter a natureza do amor, e assim amar a Deus e amar os outros como Deus nos amou. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua maravilhosa palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina tudo o que nós precisamos para viver nessa terra, amando o Senhor e amando os que estão à nossa volta. Muito obrigado porque a tua natureza é de amor, e o Senhor não existe a opção de não nos amar. Por isso, Deus, esse amor veio de encontro a nós, assim como a natureza de Judas, de pecador, nós também temos. Mas recebemos essa natureza através do teu Espírito, e de crer em que Jesus é esse amor, recebemos esse amor em nós e também podemos amar. Por isso, faz isso nas nossas vidas, no poder, no nome de Jesus, é a minha oração. Deus abençoe você.